Olá, 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 olá. Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Quer saber? A indústria petroleira precisa ser detida. E o vício da petrodependência Precisa ser cuidado. Não é mais razoável que o petróleo continue contaminando os corpos e as pessoas. Envenenando a terra, o ar, a água. Expropriando comunidades e seus territórios. Destruindo as florestas, os rios, os mangues e as praias. A indústria petroleira não pode seguir adiante. É a principal responsável pela violação de direitos humanos e da natureza. A civilização petroleira não cabe mais no planeta. É o principal responsável pelo aquecimento do clima. Precisamos detê-la. Mas como? Despetrolizando a vida. Na semana sem petróleo. Transição da vida. Nós Transitamos. Tu transitas? Transição energética. Terra em transe. Venha para a campanha, nenhum poço a mais. Nem um poço a mais. Nenhum poço mais. Olá, olá. Boa noite a todas e todos que estão nos assistindo aqui nessa quarta semana sem petróleo. Um grande prazer de estarmos aqui nessa sessão do Cineclube, debatendo hoje o filme A História do Plástico. Não sei se todos já tiveram a oportunidade de assistir. Nós vamos trazer aqui uma pequena amostra para vocês, então, desse filme riquíssimo, que vale muito a pena ser assistido. Scene that has long since ceased causing any surprise. The women folk washing dishes made of plastic, dishes that bounce when they drop to the floor. Hard to realize it, but it was only 10 years ago that the first pound of polyester plastic was sold. And the chemical age is just dawning. These few things, my friends, are only a hint of what American industry holds in the future. Yes, Mylar's properties are right in its molecules, and with them are coming new and better things for us all. Today will be a better day for a lot of people, simply because of a material we call plastic. This industry is well positioned to build on our accomplishments, to shape a sustainable and prosperous future. In summary, we believe the best is yet to come. Bem, como vem, esse filme traz cenas fortíssimas de uma situação gravíssima, né, que o planeta passa, dessa contaminação excessiva pelo plástico, né? O plástico como um grande elemento que simboliza muitíssimo bem o que nós chamamos, dentro da campanha Nenhum Poço a Mais, como a civilização petroleira, né? Esse é um grande símbolo.
Bem, esse filme é uma produção dessa campanha Break Free from Plastic, que nós agradecemos muito de terem disponibilizado para nós nessa Semana Sem Petróleo. Eles têm um método, né, onde a gente fica com algum prazo, então nós ainda temos ele disponível, né, no link que nós estamos indicando e que está disponível na página areaslivresdepetróleo.org. Então, convidamos a todos a assistirem esse filme, que vale muitíssimo a pena. Ele traz muitos e muitos argumentos para a gente lutar um mundo com menos plástico. Bem, para fazer esse debate aqui hoje, eu vou estar mediando, sou Daniela, da FASE, no Espírito Santo, e nós convidamos aqui o JP Amaral, que é do programa Criança e Consumo do Instituto Alana, muito bem-vindo, e também Galdene Santos, que é do Movimento Nacional de Direitos Humanos e do CDDH aqui da Serra do Espírito Santo, muito bem-vinda, Gal. Então, bem, nós vamos fazer algumas rodadas, né, de diálogo, né, a partir das impressões, né, e dos estudos que cada um pode fazer a partir desse filme, e depois uma outra rodada, um pouco do que não só o filme, mas o trabalho que as organizações, essas pessoas têm feito, né, em relação a isso. Então, vamos começar com o JP, pode ser? JP, bem-vindo, um grande prazer ter você aqui. Muito, muito prazer. Olá, gente. Boa noite para quem está assistindo aí ao vivo. Bem-vindas e bem-vindos aí para a Semana Sem Petróleo, para quem está assistindo. Muito, muito obrigado, Dani, pelo convite aí para participar dessa semana. Parabéns pela toda a programação aí. Muitos eventos, vocês estão fazendo uma mobilização incrível mesmo, e que interessante conseguir se adaptar para esse universo aí virtual. Então, parabéns pelo eventão mesmo. Bom, sou JP, vou me apresentar rapidinho. Eu sou mobilizador dentro do programa Criança e Consumo no Instituto Alana. O Instituto Alana é uma organização da sociedade civil que tem como missão honrar a criança, né? A gente trabalha com todas as temáticas em volta dos direitos da criança e do desenvolvimento integral da infância. E dentro do Instituto Alana tem uma série de programas e tem o programa Criança e Consumo, que debate e traz reflexões sobre o consumismo na infância. A nossa principal bandeira é o fim da publicidade infantil, ou seja, aquela publicidade que é dirigida para as crianças, buscando utilizar a criança como um instrumento de marketing, de vendas, né? Não só para produtos infantis, mas para as compras na família como um todo. E a gente percebe, né, como isso é persuasivo, muito danoso aí para a família como um todo. E eu vou poder falar um pouco disso mais para frente, mas para conectar com o nosso tema e trazer um pouco de tempero aí para o debate sobre o filme, dentro dessa discussão sobre a criança, sobre o consumismo na infância, né? Uma coisa que a gente depara fortemente, eu vou falar mais para frente, é sobre já o valor que as crianças se encontram, né? Logo nos primeiros anos de vida, sobre estar rodeada de tudo de plástico, né? E a descartabilidade dos materiais, que também está atrelada à descartabilidade da vida, né? A gente acaba associando isso como uma simples facilidade de descartar tudo e descartar também, ou menosprezar, e que o filme traz muito bem, a vida, as pessoas que são impactadas, os seres vivos que são impactados por esse excesso de plástico. E a principal presença disso na infância é com os brinquedos plásticos, que, já conectando aí com o tema do Criança e Consumo, é a que mais faz publicidade infantil hoje, ou seja, que mais tenta vender para as crianças e dizer que elas têm que ter, né? Então é aí que a gente aprende o valor do consumismo, é aí que a gente aprende os valores que a gente permeia para o resto da nossa vida, e por isso que é uma bandeira muito forte no Alana. Aí falando, assim, em linha muito geral, assim, sobre o filme,
Ele é um filme que só dá para ver aí pelo 1 minutinho de introdução, que ele é bem impactante, né? Começa com essa frase do futuro dos plásticos está na lata do lixo. Não sei se deu para ler a legenda, mas é uma frase de 1956 pela Associação Americana da Indústria do Plástico. E que então já sabia, quando foi criado isso, o plástico, como a gente conhece, com o polietileno, o PVC, o PC, todos esses materiais que a gente usa hoje, vem do década de 30, 40, não é muito tempo. Então, é muito boa essa frase para começar, para mostrar que ela surgiu estrategicamente, já pensando de que ela seria um problema, né, de lixo. Assim, o futuro do plástico está na lata do lixo. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Um outro ponto que o filme permeia muito bem, assim, ela traz uma escala global do desafio que é a gestão de resíduo do plástico, né? E o quanto que a indústria coloca toda uma pressão e um ônus, tanto na gestão municipal, fala assim, mas aí a reciclagem não acontece, ou os lixões existem ainda, ou o mar está todo sujo, porque é falta de gestão municipal. E joga esse ônus da gestão municipal, e pior, que é uma bandeira que a gente trabalha muito, joga o ônus no consumidor, né? Então, o consumidor que não está reciclando, não está separando lixo, está consumindo de forma errada, né? Então, o filme também passa por isso. E aí eu acho que um ponto para trazer assim também do tamanho do problema ser muito recente. Então, o filme traz lá um dado que é 50% de todo o plástico que a gente conhece, que a gente já produziu no mundo, na história da invenção do plástico, foi produzida nos últimos 15 anos. É um problema do século XXI isso, né? Então, não é um problema que existia há 100 anos, quando o plástico foi inventado. É um problema dos últimos 15 anos. Então, para vocês verem que é um problema muito recente e que também a reversão dele também pode ser bem recente e pode gerar um impacto positivo nesse sentido, né? Então, acho que... E aí eu acho que uma coisa muito boa que eu estava comentando aqui antes, né? Ele é um filme em inglês, ele é um filme produzido, né, em inglês, porém, ele traz porém, no sentido que ele não traz uma visão simplesmente americana ou do norte, ela traz um problema de escala global, né? Ela traz uma cadeia global do lixo plástico, da problemática da produção e consumo do plástico e da dependência do petróleo para esse plástico, né? Então, que é o que eles falam da cadeia da exportação da poluição. Então, o norte produzindo plástico, e o Brasil não sai desse padrão também, produzindo plástico e simplesmente exportando esse plástico porque não dá conta de reciclar, de ter problema, e joga ela tudo principalmente para o Sudeste Asiático, né? E mostra isso no filme, é muito impactante essas cenas, onde estão aquelas ilhas de lixo plástico no oceano, né? Então, e o Brasil, só para fechar assim, a gente poder fazer outras amarras aí, acho que o filme traz muito a desigualdade, né? Tem uma frase muito impactante no filme, que é na Índia, né? Um especialista fala lá que toda a economia da reciclagem só é possível porque temos pobreza. Trabalham por um custo muito baixo, né? E, por fim, o Brasil não sai dessa cadeia toda global, né? O Brasil é o 4º maior produtor de lixo plástico do mundo, só perde para a China, Índia e Estados Unidos. Então, a gente está bem lá no topo do problema. E segundo, que a gente está nessa cadeia da desigualdade do plástico, então a gente só recicla do jeito que a gente recicla por causa de pessoas que se colocam em condições muito precárias de vida para poder sobreviver. E, além disso, são muito impactadas também pelos efeitos danosos do plástico, né? E o Brasil também está saindo, ou pelo menos deu uma resposta de sair do Acordo de Basileia, que é um acordo da ONU para proibir ou para impedir que aconteça essa exportação de lixo plástico para países mais subdesenvolvidos ainda, né? E com relação a essa cadeia global. Então, o Brasil está super dentro desse problema. Então, o filme não fala diretamente do Brasil, mas é importante dizer que o Brasil é parte desse problema e muito da base que a gente pode falar mais para frente está na questão também da produção de petróleo com relação a isso. Então, queria deixar essas primeiras impressões assim do filme, né? Excelente, JP. Obrigada. Gal, você quer compartilhar com a gente também suas impressões do filme? Seu microfone, Gal. Salta.
Sou capaz de dizer que o JP falou tudo que eu ia falar, mas tem muita coisa para se falar. Então, me apresentando melhor, sou Galdênio, mais conhecida como Gal, né? Sou aqui do Centro de Defesa de Direitos Humanos da Serra, aqui no Espírito Santo. E por conta de uma trajetória aí dentro da Instituição de Direitos Humanos, olha que coisa, né? Eu atuei muito tempo com a economia solidária. E dos vários grupos, né, que eu acompanhava foi os grupos de catadores. Olha que coisa, né? Trabalhei muito tempo com os grupos de catadores, com formação, com acompanhamento, com formação. Conheço bem essa realidade, né, desse trabalho. E gosto muito do Instituto Alana, acompanho muitas coisas, muitos debates. Estudei marketing, tenho uma preocupação enorme com marketing e criança. Tenho 4 filhos, JP, e sei muito bem o que é ir no supermercado com criança. Sei muito bem o que é o marketing e para que o marketing existe, né? Que ele está sempre lá na frente, pensando no futuro, né? E me lembra muito uma propaganda, que eu não vou falar aqui de qual empresa, mas que tinha um pêndulo que dizia para você que é a ideia que meu professor de marketing passou para a gente, para mim, né? De como nos domina, né? De como que meio que nos hipnotiza e cria, né? Então, eu trabalhei muito desde 2006, eu passei a atuar na área de criança e adolescente, né? E aí acompanhando o conselho, acompanhando comunidades, debatendo as pautas de criança e adolescente. E a que mais nos assusta é esse domínio que o marketing tem sobre as nossas crianças, né? E desde que nasce, desde que são concebidas, né? E o filme, ele deixa, eu quero vir logo para o filme, porque ele traz essa marca, ele trouxe uma marca muito grande em mim, assim, porque você trabalha tanto tempo numa área e você, às vezes, a gente não dá conta do quanto ela impacta a vida do mundo, né? E ela traz essa ideia, né, de descartável e de vida descartável. Isso foi uma coisa que me impactou bastante. Ela desmistifica essa culpa que a gente carrega como consumidor, né? Você trouxe isso muito bem. A gente carrega uma culpa e a culpa não é nossa. Quando uma pessoa lá fala no filme, né? Não é gerenciável. Não existe gerenciamento desse lixo, não existe, né? Então, a gente carrega essa culpa, a gente carrega esse compromisso nos espaços de controle social de que a gente tem que resolver o que não tem como resolver, sabe? Então, isso é muito importante, porque isso determina em nós, isso estabelece um novo olhar de como a gente tem que agir, né? E lá no final do filme vem alguns encaminhamentos nesse sentido, né? Porque o que a gente fica ali encaminhando enquanto controle social, enquanto acompanhamento das populações que trabalham com lixo, o problema não está ali, né? Não tem que atuar nesse lugar, tem que atuar numa outra instância que, às vezes, a gente não se importa com quem esses espaços, né? Uma outra questão que impacta muito é o quanto que se... Olha só, eu produzo, né, a grande empresa, o grande capital produz, e ele está sempre lá na televisão, né? Acho que o vídeo traz muito isso, sempre falando das questões rentáveis, dos lucros e do crescimento, né? E aí que tem uma fala que fala assim, de uma enxurrada de lucros e investimento. E o que a gente vê é uma enxurrada de morte, né? O plástico, ele traz consigo, desde a sua extração, uma enxurrada de mortes. E ainda se estabelece aonde as vidas... Paulo Carbonari traz muito isso, né? Que é lá do Rio Grande do Sul, é lá do sul, né, do país, e ele é um dos nossos coordenadores do MNDH, e ele traz uma fala que eu gosto muito, assim, que tem muito a ver com os direitos humanos. O capital... O Estado, ele sabe onde estão as vidas matáveis, né? Onde que estão as vidas matáveis, né? Então, é para lá que vai o plástico,
né, na Índia, na Tailândia, na China, e o Brasil, né, bem lembrado, o Brasil não está fora, né, desse contexto. Não sei se vocês lembram daquele tempo que aparecia bastante nos jornais a questão dos pneus, né, dessa coisa de para onde que vinha o pneu da Europa, né? Vinha para o Brasil, né? E aí tratado, e depois a gente não analisa que está dentro desse mesmo contexto, né? E o Brasil não está fora desse debate. Depois, assim, uma coisa que me impactou bastante, né? O quanto que a poluição tira o direito de brincar, tira o direito de viver, tira o direito de respirar das crianças, das famílias, né? Eles cerceiam as famílias, estabelece aonde elas podem ir e aonde elas não podem ir, né? Tiram o quanto que impacta na cultura, né? O Ocidente impacta, ela muda a cultura de uma nação, e depois ainda eles são responsáveis porque os países mais populosos ainda são os culpados por consumir os produtos que também satisfazem o Ocidente com recursos, né? Então, o mal ainda, ele consome e ele ainda é o responsável por isso, né? E o quanto isso gera ainda mais pobreza, ainda mais morte, né? Então, praticamente, eu vejo encerrando aqui esse meu primeiro momento, o plástico, ele gera ele precisa, né, ainda de muita pobreza para gerar riqueza, muita morte para gerar riqueza. É um pouco das minhas percepções aí com o filme. Excelente, legal, bacana. Bem, eu compartilho com vocês dois também dessas impressões, né? Também pude assistir e eu acho que ele, de fato, assim, esse filme ele mostra, né, as profundas desigualdades que esse sistema provoca, né? E, na verdade, ele não só provoca, mas ele depende dessas desigualdades para existir. Esse sistema capitalista petroleiro, ele só existe porque tem essa desigualdade, porque ele pode se aproveitar, pode explorar, pode oprimir determinadas pessoas, né? E isso fica muito claro ali, né? O filme mostra muito o contexto asiático, né? Mas isso, bem, não é diferente, é claro, aqui no Brasil, na América Latina, né? A gente conhece bem essa realidade, né? Então, mostra onde o plástico desemboca, né? Que nas periferias urbanas é onde que os catadores estão trabalhando, estão vivendo, estão sendo contaminados, né? Então, o nível de contaminação, de doenças, né? De problemas sociais, ele é profundo, né? A partir do plástico, né? E bem, o plástico é um dos elementos, né? Na verdade, derivados do petróleo, né? Inclusive, eles até falam assim que o plástico é uma oportunidade que os petroleiros acharam, né? No momento em que os combustíveis estão em baixa, então eles vão criando novos mercados, né? E como o JP falou, é coisa de décadas, são décadas, né? Nem 2 décadas a gente tem essa quantidade de plástico. E essa coisa do tempo também, isso impressiona muito, né? Porque a gente está falando de décadas do plástico gerando essa contaminação toda. Mas o petróleo, ele leva milhões de anos para ser produzido, né? E ele começou a ser explorado, extraído, né, como energia há centenas de anos. E aí, em poucas décadas, né, ele gera essa profunda destruição, né, do nosso planeta, né? Mas, bem, não é só o plástico, né? Tem aí os combustíveis, a gasolina, o diesel, as tintas, os cosméticos, os agrotóxicos, né? Então, a gente está rodeada, né, na verdade, de petróleo por todos os lados, né? A gente fala dessa petrodependência, na verdade, porque o petróleo realmente está
em absolutamente tudo, praticamente, né, que hoje nos rodeia. E esse é, então, o nosso desafio, né, de como sair dessa economia e desse vício petroleiro, né? E aí, de fato, bem, não cabe apenas a nós consumidores, né, os indivíduos, ainda que bem podemos abrir mão de canudos ou de tantos descartáveis que são realmente inúteis e desnecessários à vida, né? Mas não basta, né? Isso não é suficiente, é claro, né? Isso o filme traz muito bem. Então é preciso haver campanhas, né, de combates, de pressão, né, a essas indústrias e ao mesmo tempo essas indústrias elas só existem porque há um subsídio do Estado muito grande para elas existirem, né? Então, bem, a gente sabe que esse sistema ele está absolutamente atrelado, né? O modelo industrial ele é o modelo estatal, né? No caso aqui do Brasil, por exemplo, né? Há vários e várias gestões governamentais que o modelo de desenvolvimento, né, desses grandes projetos industriais vem sendo implantado, né? O modelo desenvolvimentista, e isso, bem, é ali que a gente tem que atuar, né? A gente vota, né, nesses governos, né? A gente escolhe, né, ainda, né, escolhe esses governos, né? Então, é claro que a gente tem que pressionar ali, né, exercer o controle social, como a Gal disse, né, enquanto ainda houver conselhos, né, se assim nos permitirem, né, mas mesmo que não nos permitam, a gente tem que achar formas, né, e aí entram os movimentos, né, de pressão, de buscar legislações, né, que banam determinados produtos, né, que limitem, né, porque a depender desse modelo, né, eles não têm limite, né? Isso é uma coisa muito impressionante, né? Porque é um modelo ilimitado, né? A exploração da natureza, né, para esse sistema, ela é ilimitada. Então, se acaba, né? Bem, disse que o petróleo vai acabar, né? Mas bem, eles vão achando novas fronteiras de exploração. E o fracking, por exemplo, como aparece no filme, é uma nova fronteira de exploração. O nosso pré-sal aqui é uma nova fronteira, né? Que, bem, não se explorava antes. Então, vai se tentando sugar até a última gota do petróleo. Até a última gota vão tentar, né? E aí vão criando esses outros mercados, né? Por exemplo, o mercado de carbono, né? Então, são formas que o sistema arruma para continuar sobrevivendo, né? Enquanto o mundo está colapsando, eles vão achando, né, novas oportunidades. Então, bem, o filme realmente assim traz elementos, né, de como as injustiças, e aí, no caso, né, essas desigualdades que a gente costuma chamar de racismo ambiental, né? Não é à toa, porque os impactos podem se dar no mundo todo, né? Mas não da mesma forma, né? Então, ali a vida de determinadas pessoas, e muitas das vezes, né, no caso do Brasil, por exemplo, são as vidas negras, as vidas das mulheres, a vida das populações tradicionais, né? Essas que são as primeiras, né, e as maiores prejudicadas e com seus direitos violados em primeira mão, né? Mas, por falar em direito, não são apenas os direitos dessas pessoas, mas também os direitos da natureza, né? Porque a natureza também deve ter o direito, né? O mar, né? E o filme traz muito esse elemento do mar também, né? Inclusive, eles dizem aí que até 2050 deve haver mais plástico no mar do que peixe. E o mar é a origem da vida, né? Imagina. Então, assim, defender o direito do mar, o direito da terra, o direito do ar, né? Dele mesmo, não o direito de nós termos água, não o direito de nós termos, mas o direito deles mesmo, né? Então, acho que isso também são elementos que a gente vem pensando, né, no âmbito
da campanha Nenhum Poço a Mais, e que esse filme ajuda muito a gente refletir e explorar esses elementos, né? Mas, bem, vamos continuar aí nas nossas rodadas. Gostaria muito de ouvir aí do JP um pouco mais também do que vocês vêm fazendo, né, enquanto programa Criança e Consumo, né? Já ouvimos aí de uma pesquisa que nos interessa muito, da infância plastificada, e se você puder nos contar um pouco, a gente vai ficar bem feliz. Legal, nossa, muito boa a fala de vocês, Galdena, enorme prazer aí te escutar também, ver essa tua trajetória aí com marketing, acho que você acabou fazendo uma baita introdução aí também ao nosso tema, pela expertise, não só pelo marketing, mas pela infância, aí, né? Tendo 4 filhos, né? Muita experiência, então, muito bom. E Daniela, também acho que 2 pontos que você trouxe que conectam com o que eu vou falar, que de fato, a previsão de que vão dobrar a produção de plástico nos próximos 20 anos, então essa mudança do mercado do petróleo, né, das petroquímicas, para um lugar de que realmente combustíveis fósseis, né, a questão de veículos já não é tanto, não vai deixar de ser tanto mercado, para realmente começar a explorar outras formas de produção, e que aí isso reverbera em projeções de aumentar, né, ou dobrar a produção de plástico nos 20 anos. Então, o que a gente já produziu nos últimos 15 anos é metade do que se produziu em toda a história da humanidade aí com relação ao plástico. Isso aí vai dobrar nos próximos 20 anos. E aí um outro ponto que você traz com relação a esse jogar a bola ou para o município, para a gestão municipal ou para o consumidor, isso reverbera exatamente como a gente olha também, que é o que eles trazem no filme sobre a responsabilidade estendida, né, do produtor, né? Acho que é o termo que a tradução livre seria mais ou menos isso, a responsabilidade estendida ao produtor, que é basicamente dizer que eles têm responsabilidade do que eles colocam aí no mundo, né? E, então, seja na questão de produzir um produto que seja reciclável, seja na questão de qual é a matéria-prima que eles estão extraindo, né? Porque não dá para só a gente pensar que o produto só impacta a partir do momento que a gente consome e descarta. A cadeia atrás, e o filme mostra isso, a Galdena comentou eu dou uma ênfase aqui com relação a a poluição, tirar o direito das crianças, e é chocante mesmo mostrar os impactos das comunidades que estão em volta das indústrias petroquímicas, né? Como que só na extração ali do petróleo as crianças já têm um índice muito maior de leucemia, de cânceres e muitas coisas assim, né? Então, essa questão de olhar para a produção, a forma, mas também depois na logística reversa. Quando a gente vai para o nosso tema do Criança e Consumo, a discussão e a nossa luta é muito análoga, né? A gente está falando de empresas que estão bombardeando de anúncios, né, as crianças, e estão se eximindo da responsabilidade do impacto que isso gera, né? Então, a responsabilidade, elas acabam jogando em cima dos pais, né, e falam para pessoas como Galdena, que tem 4 filhos e tem que gerir 4 filhos, e falar, não, mas seu filho está na frente da televisão, com o outro está com o celular, e o outro está na gôndola do supermercado olhando para aquela prateleira de um monte de produtos maravilhosos, brilhantes e com bonecos e tudo mais, chamando a atenção dos filhos, mas é ela que então tem que ser responsável por tudo isso, né? A gente não está fazendo nada, né? A gente não pode fazer nada. A escolha tem que ser dos pais. E aí, quando você vai para os dados que alimentam principalmente a nossa causa, a gente olha que 80% das decisões de compra na família, 80% das decisões de compra na família vem por influência das crianças, né? E aí, de novo, isso não quer dizer só produtos infantis, não é só o que a criança quer, eu quero. É dos mais variados produtos. É compras domésticas, né, de produtos, de limpeza, de alimentação, de tudo mais. Então, está totalmente conectado o que a gente está falando com essa questão da responsabilidade. E aí, por conta disso, a gente já tem estudado há muito tempo os impactos. Aliás, não só a gente, mas, na verdade, os maiores especialistas do mundo, principalmente nutricionistas, né, um grande histórico que existe no mundo, de estudo, por exemplo, da correlação da publicidade infantil e as consequências ou os impactos na criança. Já tem um campo de estudo muito amplo sobre, por exemplo, a questão nutricional, as doenças crônicas não transmissíveis, por exemplo, obesidade infantil. Já existe uma correlação totalmente direta entre publicidade infantil e os maiores índices de publicidade de obesidade, né, na infância.
Mas a gente percebia que ainda tinha muito pouco estudo trazendo os impactos ambientais ou as consequências ambientais, né, com relação à publicidade infantil. Foi nesse ímpeto que a gente fez essa pesquisa que chama Infância Plastificada, né? Ela tem esse nome com a proposta de fazer o objetivo, né, da pesquisa. Ela traz uma correlação entre a publicidade que é feita para as crianças de brinquedos plásticos, e aí eu vou falar por que esse nicho, e os impactos na saúde das crianças e no meio ambiente. É uma pesquisa, até onde a gente entendeu, quem fez com a gente, inclusive, foi a UFSCar, aliás, quem produziu a pesquisa foi a UFSCar, é um grupo de pesquisa em sustentabilidade, educação ambiental e química. Então, elas têm todos os elementos aí, tanto da psicologia, da educação e da química para entender sobre o assunto. Então, tivemos essa parceira aí para produzir a pesquisa. E aí estão trazendo um relato assim rápido sobre o que a pesquisa nos traz. Por que focando na indústria de brinquedos, né? Primeiro ponto, é a indústria que hoje faz mais publicidade direcionada às crianças. Então, numa pesquisa que a gente fez no ano passado, em alguns canais infantis, né, especialmente de TV fechada, que hoje se segmentaram para TV fechada, 71% de todas as publicidades para crianças, ou seja, direcionadas às crianças, eram do setor de brinquedos. Problema pior e muito mais difícil de monitorar é quando a gente vai para o digital. Galdena deve saber aí, quando você vai para o lugar de abrir um celular e aí vem TikTok, YouTube, tudo isso jogando publicidade torto e direito, né? Os youtubers mirins, e os 100 maiores canais do Brasil de maior audiência no YouTube, dos 100, 52 são para o público infantil ou feito por crianças. Então, é o grande nicho do YouTube hoje. E, de novo, onde a gente encontra a maior parte da publicidade infantil é do setor de brinquedos também, né? O que eles chamam da categoria de unboxing, né? Que é você abrir os presentes ali, o brinquedo, e a criança ver aquilo e querer o brinquedo também. Então, essa é uma parte do problema. A segunda parte do problema, que aí liga totalmente com a nossa Semana Sem Petróleo aqui, que 90% de todos os brinquedos do mundo são feitos de materiais plásticos. Então, é uma cadeia que demanda petróleo. Basicamente, ela está totalmente amparada no petróleo, né? Hoje, o grande setor está dependendo dessa matéria-prima. E aí, quando a gente vai olhar quais são os tipos de plástico que vem no brinquedo, né? Que são feitos brinquedo. Uma grande maioria, a vasta maioria, é o PVC. E aí, os PVCs, como a gente conhece, são aqueles canos, né? É como a gente tem a relação do cano PVC. Porém, para o brinquedo, para ele tornar maleável, numa boneca, num carrinho de qualquer tipo de forma, são usados fitalatos, que é uma substância e que é uma substância que foi identificada como tóxica, principalmente para as crianças. As crianças são as mais afetadas, trazendo potencial de problemas hormonais e principalmente câncer, né, nas crianças. Então, aí já tem uma questão. A gente tem uma legislação, uma portaria do Inmetro que tenta limitar essa substância a 0,1% dentro dos brinquedos, mas uma pesquisa do IDEC que foi feita aí em 2009, 2011, se não me engano, nesse período, descobriu mais de 300 tipos de brinquedos que tinham essa substância acima do permitido. Então, a gente tem um grande problema aí. O segundo é o PC, o policarboneto, que tem os bisfenóis. E aí, quem tem uma relação aí com criança, lembra bem, com bebê principalmente, lembra bem das mamadeiras que passaram a ser proibido o uso do bisfenol A, né? Então, hoje você tem vários produtos, não só mamadeiras, mas você tem vários produtos que diz lá BPA free, né, ou livre de BPA. Porém, os substitutos, que é o bisfenol S ou F, já também existem evidências de eles terem um risco aí para a saúde das crianças, tá? Então, essa é a parte da saúde das crianças. E aí, só para fechar, na parte ambiental, o que foi feito pela UFSCar foi uma projeção dessa demanda de plástico que vai ter no mercado, né? Então, se estimou aí que entre 2018 e 2030 vai ter o equivalente vai ter aí 1,3 milhões de toneladas de brinquedos plásticos produzidos, apenas de plástico, né? Para fins aí de comparação, isso equivale aí a quase 200 mil caminhões de lixo enfileirados de São Paulo até Salvador, passando por Espírito Santo, inclusive aí. Então, é para vocês entenderem qual que é o tamanho da escala do problema, né? De demanda de plástico,
quando a gente fala de brinquedos, a gente está falando de embalagens, que aí é um grande problema, porque aí realmente é a descartabilidade, né, total. E por causa, e uma coisa que a pesquisa fala muito bem, da questão da dificuldade de reciclabilidade de brinquedos e das embalagens, que vem com mistura, vem com tinta, vem com glitter, com cílios nas bonecas, vem com elementos que não permitem reciclar. Basicamente é muito pouco provável a reciclabilidade do brinquedo. E aí nas embalagens também estimaram aí mais de 580 mil toneladas de embalagens descartadas, basicamente, porque, né, basicamente você só abre o brinquedo, ela traz aquela coisa toda do brilho, do charme, mas depois descarta. Então, desculpa estender, mas é um relance aí sobre toda a pesquisa e o tamanho da problemática que a gente está levantando com isso aí. Bacana, JP, super importante esse trabalho de vocês, esse monitoramento todo que vocês fazem, né, do consumo infantil e dessa pressão. E, bem, sem dúvida, essa pesquisa aí traz novos elementos, né, de alerta, que, bem, tomara possamos dar aí bons ouvidos a eles, boa escuta e encaminhamentos, né? Mas, Gal, você, aí nessa sua larga vivência no campo de direitos humanos, no direito da criança também, né? Gal já foi conselheira também do CRIAD, se puder nos trazer aí também um pouco dessa sua referência aí nesses enfrentamentos também, a gente gostaria de te ouvir. Dani, eu passaria a noite toda ouvindo o JP. E por quê? Porque não por ser mãe que esse tema me intriga, né, e me desperta, né? É claro que a minha vivência e minha história não fez eu usar mamadeira, né? Foram vivo outros processos e o desafio nesse mundo contemporâneo de celular só aos 15 anos, de ser o ET da escola que não tem um aparelho celular, sabe? Eu vi umas paranoias assim que é complicado de enfrentar, e que exige muito diálogo. Então, eu vou fazer a minha fala um pouquinho como mãe, em que sentido? Mãe militante, porque o oposto do que está colocado do consumo para a criança e de todos os perigos que ele representa, está em eu ir pela linha mais fácil, que está aí disponível, ou dialogar. E dialogar dá trabalho, exige presença, exige buscar informações, né? E apontar isso no dia a dia. E uma questão que eu coloco aqui são duas. Primeiro, na escola, a gente aprende química aplicada à saúde, que cria os remédios, né? Nossa, tinha uma paixão por química, porque ali eu entendi a composição, né? Não fala da composição dos elementos químicos que são prejudiciais à saúde e que são causados pelas grandes empresas. Isso não a gente não estuda sobre isso, né? Esse é um ponto. Então, isso não faz parte da nossa infância, isso não faz parte de diálogos familiares, isso não faz parte, muitas vezes, do diálogo dos movimentos. Então, se eu atuo na área de criança e adolescente, nós estamos ainda muito longe de discutir realmente o direito e a proteção integral de criança e adolescente. Porque muitas vezes a gente acha que ela se dá em eu atuando diretamente com a criança e adolescente. E se eu não dialogo com os pais e a família sobre essas questões, aonde que eu vou cuidar dessa criança? Só eu, enquanto um projeto com recurso do Estado, atuo ali com a criança, e nem assim, nós estamos muito longe desse debate, né? Nós estamos muito longe. Então, quando a gente amplia ainda, né? Então, eu vou ampliar para além dessas questões. Eu vou ampliar quando a gente fala ainda de direitos humanos, dos direitos universais, né? A gente fala dessa defesa da vida de forma intransigente, você vê ela ir para o mar aberto, né? E
você não sabe como cuidar dessa vida, né? O que fazer para cuidar dessa vida? Porque esse debate, né, ele não está nos nossos princípios, ele não está dentro dos movimentos, né? Ele não está como um debate nosso, né? Eu acho que os últimos tempos têm trago para a gente essa preocupação com a terra, essa preocupação com a vida que está sendo degradada, né? Quando a gente vê os fortes ataques à nossa Amazônia, as queimadas, né? Só quando isso chega, aí que todo mundo se assusta, mas tem outras coisas que historicamente já estão acontecendo e a gente não se dá conta de que a gente precisa se preparar para fazer com que isso chegue no discurso dos direitos. Isso não chega muito, né? Chega, ele é feito, né? O Instituto Alana é um exemplo disso, né? A FASE, para mim, é um grande exemplo disso, e tantos outros grupos que eu conheço aqui por meio da FASE, nessa trajetória de direitos humanos que faz esse diálogo, mas ainda as pessoas não têm essa concepção do quanto que o petróleo domina a nossa vida, do quanto que o petróleo está presente em tudo em nossa vida, né? O quanto que os bens naturais, que a gente acha que é nosso por direito, mas que são apossados pelas grandes empresas, né, estão aí disponíveis, tem um valor extraordinário, mas, dada a sua escassez e o crescimento da consciência, da gente ter que ele faz parte, ele é necessário para a gente, né? Ele é necessário, e a vida, o título nosso tem que ser a vida está ameaçada, porque a gente faz um cálculo aí de quanto tempo o lixo vai ser maior que a quantidade de peixe, e o ser humano, será que ele ainda vai existir, né? E a Dani trouxe uma questão que é fundamental sobre o racismo institucional. Na linha dos direitos, assim, no debate, quando a gente vai debater o racismo ambiental, a gente traz, junto com ele, todo um rastro de violência, né, que se apresenta, que se abate sobre sujeitos humanos, os quais os direitos humanos nunca se efetivou e nunca chegou. E aí a gente coloca aqui no Brasil os indígenas, a gente coloca aqui todo aquele povo na Amazônia que tem sua vida ameaçada. A gente põe aqui, quando a gente fala de quem trabalha com materiais recicláveis, o corte de gênero, né? A pobreza, está tudo ali presente, né? Quem são a maioria? São mulheres, né? Quem são? Tá tudo, mostra-se tudo para a gente, né? Então, os direitos humanos nunca chegou ali, né? Então, ele ainda é uma promessa, ele ainda não é uma realização. E no que depender das empresas ocidentais, no que depender das empresas, que, aliás, é bom registrar, né? Vale registrar, as empresas são as mesmas lá e cá, né? Elas são a mesma, o discurso da globalização, são elas que dominam. Quando você vê lá os produtos, as propagandas, você fala, nossa, tá lá também esse produto, né? Os produtos são universais, né? Quando a gente fala em direitos universais, os produtos, o plástico, tudo foi criado com a lógica mesmo universal, né? De nos dar um acesso, de nos dar facilidades e de destruir a nossa vida, como se não destruísse a vida deles. Eu queria deixar um registro aqui, né? Primeiro, né? A gente precisa fazer esse debate chegar em todas as bases, tem que ser um debate de base mesmo, ela tem que ir para a base esse debate, porque a ameaça da vida ela é muito forte, né? E da gente compreender, né, que essa questão do plástico, ela não começa quando eu faço descarte, quando o descarte está lá no mar, que eu sou culpabilizado, mas ela começa lá no processo de extração, e que eu trago aqui uma fala do Papa Francisco, né, que no Laudato Si, ele fala que o ambiente humano e o ambiente natural degradam-se em conjunto, né? Ele é junto, e não podemos enfrentar adequadamente a degradação ambiental se não prestarmos atenção às causas que têm a ver com a degradação humana e social.
É muito feliz essa fala, né? Ele vai lá, ó, nas causas, é onde começa. Existe um responsável por isso que precisa ser responsabilizado. Essa rede toda que precisa ser responsabilizada, né? E os desequilíbrios atuais, né? Ele fala também que ele se manifesta na morte prematura de muitos pobres. E tem uma parte no filme que traz, né, as doenças geradas nos fetos, que causam morte nos fetos, né? A questão das crianças que nascem com problemas e deficiências mentais, que a gente tenta colocar como uma culpa da mulher, né? E ainda quando ela toma a decisão de não ter esse filho, o Estado, né? E um sistema aí perverso diz que ela não pode tirar, que também é gerado por essa poluição, é gerado por todo um sistema que gera todo o mal que pesa sobre aquela que gera vida, né? E ainda criam-se leis que querem ainda mandar nesse corpo, né? Que quer mandar nessa mulher, que quer mandar nessa vida, né? Então, esse debate ele precisa ainda, né? Inclusive a pesquisa, que estou maravilhada com a pesquisa, né? Quero conhecer mais, quero ler mais, fiquei muito mais aguçada, né? Em ler essa pesquisa, o quanto que ela impacta a nossa vida e o quanto que ela precisa chegar nas bases. Então, assim, muita coisa, gente. Obrigada aí, Dani. Puxa, eu que ficaria agora te ouvindo a noite toda também, Gal. JP, olha, mais gente tem perguntado aqui da pesquisa, se você puder... pois aqui, ótimo, acho que o Vitor então coloca lá para a gente no YouTube o link da pesquisa, que está todo mundo já curioso, né, por isso. E, bem, eu ouvindo aqui, né, vocês trazendo esse aspecto das crianças também, né, e do plástico na vida das crianças, lembrar que ontem, né, nós tivemos também aqui na Semana Sem Petróleo a presença da Renata Meirelles, também do Território do Brincar, né, do Alana também, e aí, bem, ela trazia muito assim esse aspecto do brincar e da infância, aquilo que é essencial, né, do que é mais essencial, que não é o material. Definitivamente a criança, né, para ser bem cuidada, bem nutrida, bem desenvolvida, né, ela não precisa de elementos materiais, né, e muito menos de elementos materiais plásticos industriais, né. Ela precisa de muitas outras coisas, né, de possibilidades de liberdade, né, de acesso, de deixar ser apenas, né, na verdade. Vale a pena, né? Quem puder, está gravado também a fala dela aí no YouTube, todo mundo convidado, mas eu trouxe essa lembrança porque eu acho que ela traz esse aspecto do essencial, né? O que é de fato o essencial, e que é o que a gente também suscita, né, a partir desse filme, porque está bem claro, né, que não é o essencial vivermos desse monte de embalagem, desse monte de descartável, desse monte de bens, né, materiais que dependem de recursos e que vão entupir, né, nosso ambiente, nossos territórios, né, de coisas que não têm destino possível, né? Isso o filme traz também, não tem destino possível para tudo isso. Por mais que isso seja incinerado, que seja, né, alguns deles possam ser reciclados, né, mas não há gestão possível, né? Assim eles falam no filme. Então, é claro que eles não devem ser produzidos, né? Eles devem deixar de ser produzidos, isso está muito claro, né? E aí, a gente pensando, né, pelo essencial, né, eu acho que estamos agora num momento de pandemia muito oportuno também, né, para pensar no essencial, né? Porque, bem, na verdade, só estamos nesse momento de pandemia
por conta de todos esses desequilíbrios, né? Isso a gente entende, né? Que chegamos, né? Esse vírus, né? Que sem controle desconhecido, né? E que com essa multiplicação tão grande, né? Ele está porque há um desequilíbrio tremendo, né? Que é provocado por esse modelo desenvolvimentista, né? Esse modelo petroleiro, capitalista, né? E que destrói o que puder, né? Destrói o que estiver ao alcance, né? E curiosamente, né? Nesse momento de pandemia, onde só poderia estar funcionando, né? Coisas realmente essenciais, esses projetos foram entendidos, né, no caso brasileiro, como essenciais. Então, as empresas não pararam de funcionar, as mineradoras, as petroleiras, né, em nenhum momento elas pararam de funcionar. Então, está bem claro, né, no caso do Brasil, né, como que eles veem esses projetos, né, enquanto que, bem, todos nós correndo os riscos para essas empresas continuarem funcionando. E elas, inclusive, serem vetores de contaminação, né? Porque os trabalhadores vão lá nos territórios, né? Extrair o minério, extrair o petróleo, né? Nas plataformas, né? Enfim, e eles vão levando o vírus para lá, né? Então, bem, essa questão, né? Do essencial, que é tão fundamental da gente estar se buscando, né, de fato, o que a gente realmente precisa, porque a gente não precisa disso, o que a gente precisa é de terra, a gente precisa de água limpa, a gente precisa de alimentos saudáveis, né, a gente precisa de um ar sem estar poluído, né, é disso. E aí a gente está num limite da vida, né, que é gerado por esse sistema, né, porque, bem, como sabemos, né, a queima dos combustíveis fósseis que aquecem o planeta e que nos coloca numa situação de emergência climática. Hoje também, mais cedo, estávamos ouvindo colegas num painel que dizia que, bem, 88% dos combustíveis fósseis, dizia o Alexandre Costa do Ceará, né, eles devem permanecer intocados para que o planeta não aqueça mais em 2 graus Celsius, que é o que se prevê como limite da vida, né? Só que nós estamos absolutamente na contramão disso, porque não se escuta falar em parar essa produção, né? Muito pelo contrário, o projeto é todo de expansão, é sacar até a última gota do petróleo, né? Aqui mesmo, né, no Espírito Santo, nós temos acompanhado e monitorado, bem, quais são os projetos? Mais portos? São 4 portos que estão aí previstos, né, para atender a cadeia petroleira, mais 3 refinarias que estão anunciando agora em plena pandemia, né? São projetos de mais subsídios para essas empresas, né? É tudo projeto para expandir essa cadeia de petróleo e gás, né? Esse que é o projeto. Então, assim, é uma situação alarmante, né? É uma situação dramática, né? Que esse governo, né, e, bem, seja a nível estadual, mas federal, então, nem se fala, né, que estamos vivendo um governo genocida em que defende, né, a única política que a gente conhece é a política da morte, né, em que qualquer vida que se perde, daí que se perde, né, em que se promove, inclusive, essa indústria, né, não só a partir dos plásticos, mas do armamento, né? O governo Bolsonaro é o maior transmissor dessa política armamentista, né? Que tá se... Então, bem, na campanha Nenhum Poço Mais, né? A gente tem defendido, né? Que o petróleo ele deve ficar no subsolo, que a gente pretende barrar a expansão. Sabemos que não temos como parar de produzir imediatamente, é claro, porque o nível de dependência que estamos, né, geraria um grande colapso,
mas que diante de tantas desgraças, né, e de tão limitante que esse projeto nos põe à vida, que é necessário, né, barrar a expansão imediatamente, né, e que defendemos as vidas, né, diante de tantos que estão perdendo seus territórios. A gente temos escutado ao longo desses dias e ao longo de anos, né, a expropriação dos territórios, né, por parte dessas empresas, né. Então, o petróleo, quando ele é tido da União, está no subsolo, as pessoas que estão proprietários de terra são superficiários e eles não têm o direito de dizer não para quando encontra-se petróleo nas suas terras, né? E, então, muitas pessoas já perderam, né, suas terras, né, para esses poços de petróleo. O território no mar, então, nem se fala, né, um território que os petroleiros entendem como território de exclusão da pesca artesanal, né, é dramático a condição da pesca artesanal. E então, bem, é só perdas, e ao mesmo tempo aqueles, né, aí no filme a gente viu também como aqueles que lutam contra são perseguidos, e isso não é diferente aqui no Brasil. Conhecemos muita realidade de pessoas que estão profundamente perseguidas, ameaçadas, criminalizadas e mortas ao defender os seus territórios, né? Simplesmente pelo direito de permanecer naquele lugar e desenvolver a sua cultura, né? Então, assim é na Ilha de Maré, na Bahia, assim é na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, e tantos outros territórios, né, em Pernambuco, onde aqueles que defendem a vida e o seu direito de permanecer e viver e produzir e reproduzir naquele território são ameaçadas. Então, por isso e por muitas outras causas, é necessário barrar a expansão, né? Mas, bem, também estamos aqui nessa Semana Sem Petróleo, né? Tentando pensar essa transição para um outro mundo, né? Para uma civilização pós-petroleira. E é incrível também a quantidade de projetos, de experiências, de construções e de sonhos de pessoas que estão fazendo, né, e que estão desenvolvendo coisas incríveis nesse sentido, né, de pensar o sim, né, o sim da vida, né, que outras formas de viver são possíveis, né, que outras formas de energéticas, de culturas, de produzir alimentos, de produzir tantos tipos de coisa. Então, a gente tem ouvido aí uma riqueza, né? Uma riqueza, e essa é a mensagem positiva que a gente traz, porque são muitos que estão fazendo, né? E que mostram que é possível se viver de outras formas, né? É possível, e aí essa é a força que a gente gostaria de trazer aqui, né? A mensagem de horizontes, né? Tem horizontes, né? E eles não são esse nível universal, porque são justamente as propostas mais comunitárias, né? As propostas mais populares, né? As propostas mais a nível local, né? Que funcionam, né? Porque se o projeto ele é universalizado, tal como é o plástico, né? Ele não dá certo, né? As ideias, elas são adaptadas para a sua realidade, né? Para as suas necessidades, né? E cada um sabe isso no seu próprio local, né? Então, é muito, muito bonito a gente tá possibilitando aqui na Semana Sem Petróleo, né? Esse compartilhamento também, que ilumina, né, certamente esse outro mundo que deve ser possível, né? Não um mundo, mas vários outros mundos devem ser possíveis. Bem, nós estamos aí já num adiantado, mas é bom, importante fazermos aí uma novo apanhado aí com vocês, para a gente talvez ir fechando. Eu não sei se, deixa eu ver aqui no chat se tem. Bem, está chegando alguns comentários aqui.
mais de apoio, de gratidão, de força, pessoas felizes de encontrar Gal e JP por aqui. Então, vamos fazer talvez essa última rodada entre nós, pode ser? Pode ser, porque eu também quero comentar muita coisa boa aí que você trouxe, Daniela. Acho que, começando de trás para frente, conectando um pouco aí com o movimento e também a fala da Galdena, é que o plástico vai na contramão de vários, ou ela traz, né, perspectiva, se a gente for olhar, na contramão de vários direitos humanos que a gente deveria ter, né, garantidos. Então, o direito humano à água, e hoje, basicamente, a gente tem um lobby gigantesco sobre, basicamente, ter que comprar uma água, e a gente não compra água, na verdade, a gente compra garrafa plástica, né, e só vem uma água dentro, muitas vezes de pior qualidade até do que de outras fontes. E também uma outra coisa que o filme traz muito, ela traz esse aspecto das águas engarrafadas, né? Mas também traz uma outra questão muito forte das culturas tradicionais de um outro direito humano, que é o direito humano à alimentação saudável, né? E então essa cultura de chegar aos mercados, né? Eles citam lá sobre os mercados emergentes, né? Serem os mercados de foco, onde você tira aquela cultura do produtor local, do mercado local, do produto local, alimento local, e aí mostram cenas incríveis, que obviamente dá até um certo desespero nesse momento de pandemia, porque aquelas feiras na Índia de aglomeração, as frutas tudo meio que ali no chão distribuídas, vendendo, né? Mas, obviamente, em outros tempos, era uma cultura ali desses alimentos vindo direto do produtor, e basicamente as pessoas pegando a fruta, como a gente faz numa feira aqui também, uma feira livre, pegando a fruta, levando para casa, higienizando a fruta e se alimentando dela, né? E aí mostra esses mercados emergentes como um grande potencial de mercado de demandas de plástico, basicamente por produtos industrializados, né? Então você tem toda essa cadeia forte da econômica, esse mercado forte chegando ali para pressionar, para trazer os sachês, né? Eles falam muito da cultura do sachê, que é totalmente um produto que não dá para ser reciclado praticamente e é totalmente descartado, e é o que geralmente chega nos oceanos, né? A questão dos alimentos embalados e ultraprocessados, e aí, obviamente, já mudando a alimentação das pessoas e trazendo esses efeitos que eu tinha falado também de doenças crônicas não transmissíveis ligadas à alimentação. Então, acho que esse é o primeiro ponto que eu trago aí que você trouxe muito forte, que é para conectar também para uma fala final sobre o essencial, maravilhoso, assim, a Renata é incrível de trazer essa fala, ela nos ensinou muito no processo da pesquisa também, nas discussões, que obviamente, muito evidentemente, a gente traz nossa pesquisa, a gente traz isso nas nossas narrativas, a gente não é contra brinquedos, né? A gente não é contra ter os brinquedos. Inclusive ele tem memórias afetivas. Eu acabei encontrando aqui antes do começo da nossa fala esse famoso brinquedo muito antigo aqui, ó, né, das nossas infâncias, de várias infâncias. Isso aqui é um brinquedo que eu tenho algumas décadas aí, não era da minha infância especificamente, mas eu achei, e era um brinquedo muito, né, muito antigo. Então ela tem essa questão da memória, do afeto, do momento até do presentear, que sim, é um momento interessante, mas o que está por trás do brinquedo é essa essência do brincar, essa essência da imaginação, da criatividade, da descoberta do movimento, da física, né, das coisas, às vezes até da química também, e que a gente consegue achar isso de várias formas. E aí é que está a questão, é deixar que as famílias possam escolher por si essas várias formas e valorizar, trazer esses valores para né, essa educação, que não quer dizer só educação escolar, mas essa educação da sociedade, de valorizar isso, o contato da criança com a natureza. A gente tem aí o programa Criança e Natureza no Instituto Alana também, que traz muito forte isso, esses benefícios, como que, por exemplo, a criança brincar com partes soltas da natureza, num parque ou numa praça, por exemplo, com folhas, com galhos, formas totalmente abstratas diferentes,
estimula muito mais a criatividade, muito mais a imaginação. Isso vai repercutir, inclusive, para quem tem esse modelo de visão, quero que meu filho seja um grande, né, profissional, quero valorizar uma educação que seja profissional, então quer pensar na educação dele, então estimula esse contato com a natureza, que também é uma forma disso vir para um lado criativo, da energia criativa também da criança de produzir, entre aspas. Mas ali a gente está falando principalmente da essência da criança, de ela ter esse contato com a natureza ser fundamental. E eu sempre brinco que a gente tem a maior indústria de brinquedos do mundo e que é de graça, que é justamente a natureza, né? Então, é super importante ter isso em mente. Então, acho que essa é a mensagem que eu queria trazer. A gente não é contra os brinquedos, a gente não é contra presentear as crianças com brinquedo, inclusive. A questão é, vamos tirar essa pressão que é colocada em cima dos pais por meio das crianças, que estrategicamente, historicamente, foi sim trazida como uma ferramenta muito potencial de ter a criança como alvo, né? Um alvo hiper vulnerável de venda, né? Basicamente um instrumento ali de venda para a família, e isso é super danoso. A gente traz isso também na pesquisa, mas a gente fala muito nas nossas narrativas, que uma criança até 12 anos de idade, ela ainda não tem esse discernimento para distinguir o que é o conteúdo publicitário, o que é um desenho animado, o que é uma coisa, mas principalmente também desse mecanismo persuasivo da publicidade. E isso é o que a gente traz de tão enfático de ser, no fim, antiético, né? E quando a gente está trazendo a cadeia também do plástico, a gente está falando de questões éticas ali. Você está rompendo com essa descartabilidade da vida, né? Com descartabilidade, inclusive, de quem mora perto dessas, ou quem está nessa cadeia da produção do petróleo também. Então, essa é a grande mensagem que a gente traz, essa bandeira aí com relação à publicidade infantil, e que a gente agora está trazendo com essa conexão aí com relação ao plástico. E mais uma vez também, obviamente, agradecer super aí, parabenizar por esse eventão. Muito feliz de ter te conhecido, Daniela Galdena. Quantas vontades aí de trocar, Galdene, né, desculpa, de trocar contigo aí muito aí por toda essa experiência que você tem como mãe, como profissional do marketing, que, né, historicamente, como ex-conselheira, pelo que eu vi aí do CRIAD. Então, tipo, muitas coisas para a gente trocar. Então, realmente um presente estar aqui com vocês. Muito obrigado mesmo. Bom, eu estou mais que maravilhada. Eu já conheço essas maravilhas que a FASE nos proporciona e deixo meu registro, né, que a campanha Nem um Poço a Mais, né, que essa vida sem petróleo, né, essa grande campanha, essa propagação, essa campanha que a FASE faz, ela nos possibilita, ela nos dá argumentos, ela nos possibilita conhecer tantas experiências. Para nos dar, a gente precisa muito argumentar. Ó, pai e mãe precisa de muito argumento. Ó, quer argumento para uma vida sem petróleo? A campanha Nem um Poço a Mais, tá? Ó, propaganda da Dani, porque a gente precisa de argumento. Eu preciso de argumento que onde eu moro, as pessoas chamam meu filho para ir à praia, ele fala, não vou não, porque lá está cheio de minério. Ai, meu Deus. Ele já fala, né? Acontece esse caso para a Dani, assim, né? Que a gente mora perto da praia de Camburi, onde tem um porto, né? E a praia está cheia de minério e as pessoas acham que está tudo bem. Não está tudo bem, não está tudo bem, né? E essa questão do essencial, eu quero fazer esse registro, porque o essencial mesmo não tem plástico. O essencial é livre. No essencial, a vida é livre, a vida não é regida, né? E no início da pandemia, né? Claro que nos trouxe todos para dentro de casa. E aí tinha uma proposta da família que a gente fosse para um lugar mais no interior, onde tem muita natureza, e as crianças falaram, não vamos não, vamos ficar em casa. E depois que foram, e lá eles têm um tio, que Dani conhece, tio Nino, que um dia a FASE viu ele fazendo uma Olimpíada, ele faz umas Olimpíadas com as crianças,
e agora elas não querem voltar para casa, porque lá é pique-bandeira, é isso, é aquilo, e pula e corre, e eles não querem nem saber de voltar para casa. Então, olha como o essencial é simples, é barato, não tem televisão, lá não tem televisão, e eles não querem vir embora. Então, é possível sim, viu, JP? É possível. Os pais podem achar que dá trabalho, mas o ganho que a gente tem é muito maior, né? E a campanha Nenhum Poço a Mais nos permite, nos ajuda nesses argumentos de como que a gente tem que conhecer, né, e como que a gente tem que enfrentar. Outro registro, né, que eu quero deixar como despedida é que no movimento de direitos humanos a gente lutou por muitos anos para o Programa de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos. E em 2018, a minha instituição já executou, né, esse programa, e quando a gente apresentou, né, as informações de todo o programa, no Brasil inteiro, né, as lutas pelos quais os defensores são ameaçados e são mortos, né, são a luta pela terra, pela água. Né? Então, é onde que está o centro dos grandes conflitos, é na disputa que as grandes empresas fazem nos territórios das comunidades tradicionais, do MST, dos quilombolas, dos indígenas, é lá que eles querem. Dos pescadores, o território dos pescadores, são esses, as vidas ameaçadas, as vidas que são exterminadas para que o capital tenha seus lucros, e não importa se é o extermínio dessas vidas que eles precisam fazer para alcançar seus lucros, né? E aí eu quero trazer como despedida aqui a campanha que a gente, o MNDH colocou esse ano, né? Por conta da Covid-19, que todas as vidas valem mais. Despetrolize-se. Campanha Nenhum Poço a Mais. Estamos juntos. Muito obrigada, que oportunidade imensa conhecer JP. Né? Sempre um prazer estar com a Dani, né? Sempre um prazer estar com esse povo da fase, que eu sei que está aí, esse público que gosta desse debate, que está presente, né, em toda essa semana. Muito obrigada, gratidão, foi uma oportunidade imensa. Obrigada, gente. Puxa, eu quero agradecer a vocês, né, a oportunidade também da gente estar junto aqui, né, debatendo a partir desse filme tantas questões, né, fundamentais mesmo para a vida, né? Acho que a gente vê aí no trabalho de cada um, né, de vocês, né, a partir das organizações que vocês representam, né, essa defesa da vida, né, de forma tão fundamental. Como é bom somar, né, estabelecer essas parcerias, porque certamente temos desafios gigantes, né, para enfrentar sempre, né, e só a partir de somando muitas forças, né, como que vocês vêm trazendo aqui. Então, super importante essas trocas aqui. E, bem, só dizer que o filme vai estar disponível, né, a nós até o dia 7, até depois de amanhã. Então, quem quiser ver, né, os links aí estão disponíveis, né, mas caso outros se interessem depois, aí teriam que entrar em contato com essa campanha Break Free from Plastic, né, que eles que produziram e disponibilizam esse filme. E então, para encerrar, a gente pensou em justamente deixar mais um trechinho do filme aqui como um gostinho. E isso, o site para organizar essa sessão, historicplastic.org. Então, aí a gente tem que pedir para organizar sessões, né? Então, vamos ver mais um trechinho do filme, né, para deixar esse gostinho aí. Vale realmente a pena. Ele traz grandes elementos de todo esse metabolismo petroleiro que a gente chama. Grande abraço.
This article came about from conversations with activists who are working on plastics issues. Oftentimes what I do is ask people that are close to an issue how they feel about the media coverage. And one thing I was consistently hearing was that there was a gap in coverage when it came to the front end of the story. So there was a ton of attention around the final stage of the plastics life cycle when it actually becomes pollution. But not as many people were telling the story about where plastic comes from. You can never solve the plastic waste crisis just by dealing with it as a waste issue. Who is making the plastics in the first place and why? The history of plastics began over 30 million years ago, when intense heat, natural chemical changes, and tremendous pressures created by the shifting of the Earth's crust formed the substance needed to make plastic, petroleum. 99% of what goes into plastics is fossil fuels. And so, unsurprisingly, the same companies that make plastics are also the companies that sell us fossil fuels. Exxon, Chevron, ConocoPhillips, Shell, and Dow DuPont, which in addition to being a major chemicals company, is also a major player in oil and gas. Plastics were initially a waste product. The company could either pay to dispose of the leftovers responsibly, or it could turn them into a new product. Oil companies compete with each other in taking the petroleum molecule apart and rearranging it into, well, you name it, fabrics, toothbrushes, tires, insecticides, cosmetics, weed killers, a whole galaxy of things to make a better life on Earth. Just as there are many kinds of woods and metals, so there are many kinds of plastics. Bem, é isso aí. Então, assistam o filme, quem puder. E agora, para encerrar, Vitor vai colocar a vinheta de encerramento. Então, um forte abraço, gente. Olá, olá, olá. Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Quer saber? A indústria petroleira precisa ser detida. E o vício da petrodependência Precisa ser cuidado. Não é mais razoável que o petróleo continue contaminando os corpos e as pessoas. Envenenando a terra, o ar, a água. Expropriando comunidades e seus territórios. Destruindo as florestas, os rios, os mangues e as praias. A indústria petroleira não pode seguir adiante. É a principal responsável pela violação de direitos humanos e da natureza. A civilização petroleira não cabe mais no planeta. É o principal responsável pelo aquecimento do clima. Precisamos detê-la. Mas como? Despetrolizando a vida. Na semana sem petróleo. Transição da vida. Nós transitamos. Tu transitas? Transição energética. Terra em transe. Venha para a campanha, nenhum poço a mais. Nem um poço a mais. Nenhum poço mais.